Agora a altura para o comentário neste último jornal. São meus convidados Manuel Mota, é deputado do Partido Socialista, e Eduardo Teixeira, deputado do PSD. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a este último jornal. Na última semana do ano é a altura para balanços, obviamente, e por isso neste comentário de hoje fazemos aqui o balanço do ano político e também económico no nosso país. Eduardo Teixeira, comece por si. Que balanço é que faz politicamente de 2014? Antes de mais, boa noite. De facto, vimos há pouco, na capa de um jornal, falar da justiça. E era algo que se falava há muitos anos, que se fala que o grande problema do país é a justiça. Algumas reformas foram feitas nos últimos anos e nós hoje temos que pensar que o ano de 2014 foi de alguma forma marcado pelo acreditar também dos portugueses na justiça. Deixou de haver aquela ideia que havia intocáveis, deixou de haver aquela ideia de que havia os pequenos, as pessoas que tinham menos proteção, que eram apanhados pela justiça, e aqueles que poderiam ser entendidos como mais poderosos e acabavam por nada lhes acontecer. Eu acho que o ano 2014 foi marcado precisamente pelo funcionamento da justiça. E nesse teremos sentido, aqui temos o processo Face Oculta, que vantagens, marcou, de facto, uma viragem é na justiça portuguesa. É verdade. Temos aqui vantagens e desvantagens. Eu acho que também tem que se entender que o Estado, que acabou por todos os portugueses notarem que existe justiça, acaba por haver aqui algumas preocupações, como o segredo de justiça, ao nível até dos órgãos de comunicação social. O julgamento sem as pessoas acabam por estar julgadas, mas quando nós vemos que, e olhando para a figura de um ex-primeiro-ministro e para a figura de um banqueiro, sendo um banqueiro de primeiríssima linha, ou seja, presidente de um dos maiores grupos económicos do país, como é Ricardo Salgado e como foi José Sócrates, as pessoas hoje percebem que já não é bem aquele estigma que tinham de que nada acontecia aos mais poderosos. Nós, para além destes dois, e vê-se esta capa deste jornal, que acaba por ser bem elucidativo, acaba por apanhar-se nas malhas da justiça, de forma direta, dois ex-primeiros-ministros, Armando Vara e Maria Lourdes Rodrigues, um ex-deputado, Duarte Lima, e um banqueiro. E de facto a justiça marcou este país, mas não foi este o principal facto. Eu se calhar dizia pela positiva e pela negativa, mas fundamentalmente eu acho que o ano foi marcado por algo que os portugueses ansiavam. É marcado pelo que algo que aconteceu para trás de 2014, em 6 de abril de 2011, antes mesmo das eleições legislativas, em quase plena campanha eleitoral, que foi o pedir ajuda externa à Troika. E no ano de 2014, em 17 de maio deste ano, acontece que Portugal não se viu livre totalmente da Troika, mas reganhou a soberania. E é justo aqui dizer que foi um esforço de todos os portugueses, este reganhar a nossa também credibilidade externa, mas é justo também dizer que este ano é fruto e reflexo destes 3 anos de esforços portugueses, mas de uma pessoa em particular, que foi Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho foi o governante que governou Portugal nas maiores dificuldades. Encontrou um país à beira da bancarrota, cheio, como eu disse há dias, cheio de esqueletos nos armários, que foi preciso reganhar não só a soberania, mas a credibilidade externa. Ninguém nos emprestava mais dinheiro. E foi uma figura que marcou este ano. Já volto a si, Eduardo Teixeira. Manuel Mota, que balanços é que faz deste ano? Quase que diametralmente o oposto do Eduardo Teixeira. A verdade é que este é mais um ano de profundas dificuldades para os portugueses, uma taxa de desemprego real que ronda os 26,5%. Nós não podemos escamotear aquilo que é a realidade das pessoas, podemos colocá-las em formação, podemos considerá-las encorajadas, podemos inclusive ter ativos na imigração, podemos considerar que imigrando resolvemos os problemas do país. Não os resolvemos. E este foi um ano marcado pelos cortes salariais, pelos cortes nas pensões, pelo aumento brutal de impostos
E esse é o da vida das pessoas, esse é o ano da vida das pessoas. Depois há uma outra realidade mais mediática que teremos que esperar. Convém termos alguma ponderação para esperar os resultados, de facto, daquilo que são os casos mediáticos no sistema judicial. Como sabemos, de todos os casos que foram aqui apresentados, nenhum transitou em julgado. 2 já têm sentença, outros 2 estão ainda em julgamento. Aliás, um deles não está sequer em julgamento, que é uma coisa absolutamente dramática. Não se pode considerar que o sistema funciona quando alguém está em prisão preventiva sem acusação. Isso é a partir do pressuposto que alguém que é considerado pelo Ministério Público ou pelo juiz de instrução criminal como tendo condições para a fuga do país, no caso concreto do ex-primeiro-ministro, ou destruição de provas, quando foram feitas, o que sabe, um ano de investigações, portanto, não havendo nada em concreto, temos de ter muito, muito, muito cuidado, senão passamos de um sistema relativamente pidesco a considerar as pessoas circunstancialmente podem ser afetadas pela justiça. Aliás, eu penso que nós que estamos na vida política, quase todos nós já fomos arguidos por situações absolutamente ridículas. Uma Assembleia Municipal em que alguém utilizou uma palavra mais violenta para com o outro e alguém aplicou propôs-se ao Ministério Público de considerar aquilo difamação, uma coisa do género, e de facto aquilo redundou em absolutamente nada. Portanto, vamos esperar com calma, vamos esperar que o sistema judicial funcione de facto, eu espero que funcione, mas que funcione em toda a sua amplitude. Não funcione só com uma vertente que aparentemente, e este é um grande perigo que corremos, aparentemente tem neste momento caráter político. Não esqueçamos também que o caso BPN está ainda no seu dialbar. Também se falou muito no caso, infelizmente ainda não temos resultados quando deveríamos ter. O caso GES-BES é um caso absolutamente de uma dimensão brutal e esperemos de facto que a justiça funcione. Agora não nos coloquemos à frente do sistema judicial e consideremos já, a pior coisa que podemos fazer é considerar as pessoas culpadas antes de haver um julgamento. De haver um julgamento. Eduardo Teixeira. Queria aqui, com certeza, relembrar 2 aspectos que parece-me que são importantes. Aliás, a Carla deu um mote de uma notícia que a revista trimestral Nota Conjuntura lançou hoje e que, meu caro Manuel Mota, contraria totalmente o que foi aqui dito em relação aos dados do desemprego. O desemprego situa-se em 14,3. Há um decréscimo no mês, só neste último mês, relativo ao ano transacto, em termos homólogos, de 2,2%. E vamos falar de emprego. Se não queres falar de desemprego, falaremos de emprego. Há mais 26 mil pessoas empregadas face ao ano transacto. Há mais 26 mil portugueses e há menos 190 mil pessoas inscritas. E isto é uma verdade inabalável que a própria Comissão de Coordenação diz. Bem, mas eu gostava de introduzir aqui uma questão, quando se diz que o ano foi difícil, o ano, com certeza eu disse e ressalvei a dificuldade que todos os portugueses tiveram e o esforço que eles tiveram, mas tiveram a força de acreditar que este esforço valeria a pena. E deixe-me dizer o seguinte, as sondagens não mostram isso. Se olharmos para dados que a OCDE deu-nos no início deste mês de dezembro, contraria precisamente tudo o que acabaste de dizer. O esforço dos portugueses em termos do rendimento real disponível que cada um dos portugueses teve nos últimos anos por causa da intervenção externa foi uma redução que situa em pouco mais que 2% ao ano. Mas se olharmos para todos os outros países que tiveram intervenção externa, olha, desde logo a Grécia, a perda do rendimento disponível foi de 8,3% ao ano. Se olharmos para a Irlanda, foi de 4,2% ao ano, o dobro de Portugal. E se olharmos para a Espanha, foi 50% acima, foi 3,6% ao ano. Agora, se nós olharmos para Portugal, e apesar de sabermos que foi difícil, mas que valeu a pena, porque hoje reganhamos a soberania, e por isso é que eu tenho que destacar aqui o papel importante de um primeiro-ministro que governou estes 3 anos com grande dificuldade, que herdou uma situação que não foi ele que criou, que teve que montar uma estratégia para que Portugal se fosse credibilizado e que saísse desta situação. Olhar para os portugueses, que é o que nos interessa de facto as pessoas, é dizer, face a todos os outros cidadãos de outros países que tiveram intervenção externa, que o sacrifício português, apesar de difícil, foi muito menor que os outros. Manuel Mota. As pessoas estão habituadas a chavões políticos. E vamos aos números. Mas também. é evidente. É a realidade dos O que é números. fundamental é a realidade dos números números. é que nos Os números são muito objetivos. 688 mil desempregados, 331 mil Vocês achavam que era 1 milhão. desempregados ocupados 155 mil e ativos imigrados 291 mil. São pessoas.
São pessoas que, quando olham para as percentagens do desemprego, sabem o que é a vida deles. Sabem o que foi a vida deles nestes últimos 3 anos. Só no IRS, o aumento, ou a diminuição dos escalões de 8 para 5, redundou num aumento de 4 mil milhões de euros de impostos pagos pelos portugueses. Os salários dos funcionários da função pública, 160 mil funcionários da administração pública têm salários penhorados. O drama destas pessoas, o drama individual destas pessoas e destas famílias, não se coaduna com um discurso genérico de que a Troika saiu, quando nós nos últimos 2 programas tivemos a debater os efeitos das privatizações, aquilo que foi a privatização do CTT. E acreditam que tem futuro, naturalmente, com outro governo. Isso acredito. Não. Acredito, lá as sondagens indicam claramente isso. Os portugueses não vão querer voltar ao passado. Porque a mobilização dos portugueses tem que ser feita com um desígnio. E o desígnio não pode ser dizer-se que têm que emigrar, que inevitavelmente têm que emigrar, ou que sistematicamente têm que estar sobrecarregados com impostos ou com desemprego. Isto é dramático, não se vê uma área estratégica. Não, é a realidade. É a realidade dos próprios números. O facto de haver mais de 26 mil pessoas empregadas, 26 mil pessoas empregadas neste período, é precisamente um exemplo de que isso não é verdade. Não estamos a falar de desemprego. Eu gosto mais de falar em emprego. Falar das reformas que foram feitas na economia, reformas que foram... Mas que reformas é que foram feitas na economia? Foram feitos pela única realidade económica dos últimos anos. Fundos comunitários, o único crescimento económico que houve nos últimos anos redundou numa decisão do Tribunal Constitucional, com base na procura interna e não no aumento das exportações. Isto é que é estrutural. Estes que são os dois, eu sei que custa. Não custou nada, bem pelo contrário. Eu sou daqueles que criam emprego. Não fala e que se esconde a ver se fala pouco para ver se não diz grande coisa, para ver se as pessoas ainda acreditam mas lamentavelmente no voto de protesto. Para 26,5% dos portugueses vão acreditar no voto de confiança de alguém que governou. Meu caro, é muito mais fácil governar a dar do que governar a regrar. Os senhores obrigaram-nos a regrar. E, portanto, já falamos sobre isso e podemos voltar a falar. O que aconteceu em 2011 foi, na minha opinião, e na opinião de alguns avaliadores externos, inclusivamente, o que é que mudou na dívida pública em Portugal nos últimos 3 anos? Nada. Hoje temos uma dívida pública maior do que a dívida pública de 2011. A pressão que houve foi das agências internacionais pela falta de apoio que o PSD teve em relação ao governo do Partido Socialista. Naquilo que se chamou, desculpa o termo, a sede ao pote. A sede ao pote deu a entornar o pote e 3 anos de brutal austeridade para os portugueses. Pior, reconhecida hoje pelas entidades externas como uma errada política económica. Hoje a União Europeia defende o crescimento económico baseado naquilo que é o investimento público, que alavancará investimento privado, reconhecendo que a estratégia dos últimos 3 anos foi errada. Nós não podemos olhar para trás e dizer a Troika saiu. A Troika não saiu, continua aparentemente a par deste governo a querer privatizar a PT, a aumentar os impostos para o próximo ano. Aliás, em janeiro vamos ter já mais más notícias. O aumento da eletricidade, o aumento do gás. Essa é a realidade dos portugueses. E vamos então às perspectivas para o próximo ano. Que perspectivas é que tem, Eduardo Teixeira? Que seja certamente um ano muito positivo, um ano em que as pessoas reconheçam que valeu a pena. Eu acho que vale a pena, quando olhamos para 2015, pensar de facto o que foi 2014. E há uma frase que o Primeiro-Ministro diz no final do ano de 2013 e que dá um mote para 2014. Ele nunca esteve preocupado em governar a pensar em eleições. Ele disse isto no Natal de 2013 e disse e cumpriu. Ele governou para que houvesse futuro e para que houvesse reformas, para que se conseguisse, no breve, curto prazo, ter números importantes como este que o Norte teve. Toda a gente sabia que o Norte tinha um problema crónico de há muitos anos, mas que se acentuou com o memorando da Troika assinado pelo Partido Socialista, que era o desemprego. Quando hoje conhecemos dados que são reveladores de um ânimo com certeza muito importante para a economia, que não há paralelo nos últimos 12 anos, é o segundo maior crescimento nos últimos 12 anos. Por muito custo não é o desemprego, é o emprego efetivo. Hoje, os portugueses têm que acreditar, e acreditam certamente, que o ano de 2015 vai ser um ano de esperança. Mas para isso, nós temos que fazer todos... O Primeiro-Ministro não está à espera, uma vez que aponta fatores muito positivos, não está à espera de levar um cartão vermelho nas próximas eleições, por parte dos portugueses, descontentes.
Eu acho que não. Eu acho que agora. os portugueses, até porque do outro lado temos um líder, ou melhor, o outro candidato a primeiro-ministro que se perspectiva e que será candidato a primeiro-ministro do lado do Partido Socialista, é alguém que se esconde para ver se fala muito pouco e que tem um trauma muito grande em relação a todos estes assuntos de justiça que falamos há bocado e que ora vai visitar o ex-primeiro-ministro, ora não lhe dá jeito de visitar, e eu acho que isto é de facto... não é fé diversa. Eu acho que estes fé diversos são constituídos por António Costa. Eu não tinha que os dizer que ia visitar um primeiro-ministro, um ex-primeiro-ministro do seu partido à cadeia, ou na prisão preventiva, na altura das férias do Natal. Não o fez. E se não o fez, foi de forma premeditada. E eu acho isso, de facto, lamentável, porque qualquer um de nós, se tivesse um amigo que passasse por uma situação complicada, se calhar, porventura, poderia e deveria, eu o faria, ir visitá-lo. Ele anunciou e depois não cumpriu, porque ele tenta se esconder e falar pouco. António, nós temos que pensar que alguém que quer governar Portugal e que quer governar Portugal depois de ter feito parte de um governo que nos levou à quase ruína financeira, que venha, quando chega, passado uns meses, que diga o que vem e o que vai fazer em prol do desenvolvimento do país. Mas isso a mim assusta-me e cria-me aqui alguma alergia, porque vejo um António Costa, aliás, a melhor imagem do que é o António Costa foi o ex-secretário-geral do Partido Socialista, que o disse em 2014, apontou-lhe com o dedo todas as feridas que tem em relação à sua postura e em relação ao seu projeto. Manuel eu Mota, quase que acho que não tem nenhum projeto. Perspectivas do Partido Socialista para 2015. O nervosismo do PSD em relação ao líder do Partido Socialista é o maior cartão de visitas que se pode dar ao líder da oposição e futuro primeiro-ministro de Portugal. Dizer que não tem Dr. António Costa tem uma grande vantagem em relação a Pedro Passos Coelho e à liderança que se perspectiva do PSD nas próximas eleições, não sei se coligados ou não, que também é um casamento muito estranho, uma coligação muito estranha. Mas também não farei aquilo que fizeste, farei uma avaliação particular de questões particulares, que são eminentemente particulares, da relação de António Costa com o José Sócrates e com a situação do José Sócrates. Olha essencialmente para aquilo que é o posicionamento do futuro Primeiro-Ministro de Portugal. A agenda para a década, o próprio nome já designa aquilo que é o objetivo do Partido Socialista. Hoje governar é governar há 10 anos, objetivamente. Uma estratégia virada para os 200 milhões de portugueses que falam português, para os 200 milhões da lusofonia, virada para o mar como setor estratégico, valorizar as qualificações. Aquilo que este governo não fez foi dizer aos mais qualificados que têm que emigrar. Não. Têm que ser dadas oportunidades dentro do nosso país, e as PMEs têm sido um bom exemplo, capazes de inovar com tradição, setores importantes estratégicos, que estão hoje a criar riqueza, o turismo, um setor a alavancar a nossa própria economia, para darmos condições para que nos possamos fixar, aumentar o emprego, criar condições para estabilizarmos, no fundo, aquilo que é a esperança que é necessária, a esperança mobilizadora para o próximo ano, para o ano 2015. E a grande expectativa que eu tenho em relação a 2015 é que passe rápido até às eleições legislativas para que haja um projeto para Portugal. Nós, infelizmente, vivemos 3 anos de governação, eu diria, de um aluno, até de um mau aluno da Troika, que foi capaz de fazer tudo que a Troika pediu, ir mais além do que a Troika tinha pedido, infelizmente com resultados muito negativos para os portugueses. Portanto, olhando para aquilo que foi a governação de António Costa na Câmara de Lisboa e pelas pastas ministeriais em que passou, eu penso que os portugueses podem ter uma esperança de que terão futuro e terão um futuro melhor. E vamos à figura do ano, não sempre está a terminar. Que figura é que elegem, pela positiva ou pela negativa também, deste ano? Olha, a nível nacional, de facto, já disse, eu acho que Pedro Passos Coelho, figura positiva, foi marcado fortemente por o reganhar da soberania e o ultrapassar todas as metas que nos foram impostas pelo Partido Socialista, que negociou um protocolo, e pela Troika. De facto, foram 12 avaliações bem-sucedidas e que nós não podemos fazer de conta que não aconteceram, porque aconteceram e a bem de Portugal. Significa que foi marcado a meio do ano por esta marca muito importante de sermos e continuarmos a ser donos dos nossos destinos. E isso, sem dúvida, o timoneiro desse barco foi Pedro Passos Coelho, em que foi um esforço de todos os portugueses, sem exceção, mas, como eu disse, fez sem refletir-se tanto nas pessoas como se fizeram noutros países, como a Espanha, aqui ao lado, como a Grécia, como a Irlanda, em que o esforço que foi pedido aos seus cidadãos foi o dobro e até o triplo em termos da tal austeridade que se falava há bocado. E a personalidade pela negativa? Pela negativa. Eu não posso deixar de, com certeza, há aqui uma queda de um dito império, algo que era secular.
que é o BES e, portanto, Ricardo Salgado. Eu acho que todos os portugueses avaliarão hoje que a intervenção que foi feita pelo Banco de Portugal era absolutamente necessária. Era preciso credibilizar o sistema financeiro e não se pode perceber que um grupo que tinha um bi de buraco e que acabou por ser conhecido no início do ano de 2014, de repente se perceba que o buraco é superior em 2 mil milhões, ou que a exposição com Angola, quando nós hoje vemos fundos de investimento como o BES Actif, que tem 1.000 milhões de euros capitalizado em 1.000 milhões de dólares, peço desculpa, em que não tem ativos subjacentes, tem apenas adiantamento para compras de imobiliário e não tem ativos em si, é algo que marcou pela negativa e com certeza também pela credibilização da política, mas se calhar ao contrário, pela descredibilização da classe. É claro que o ano fica marcado, veremos agora o que a Justiça dirá quanto a essa situação, a detenção de José Sócrates. Eu queria também destacar aqui, pela positiva, muito rapidamente, do ponto de vista internacional. Eu acho que o ano foi marcado por uma figura que o mundo habituou-se a respeitar e a ouvir, independentemente das crenças de cada um, que é o Papa Francisco. De facto, a sua postura ao longo do ano 2015, 2014, foi, eu diria, para todos surpreendente e marcou-nos todos pela positiva e se calhar ao destacar pela positiva internacionalmente, aqui de uma forma muito de quase de apontamento, Vladimir Putin em termos negativos pelo problema que se criou com a Ucrânia e os reflexos que isso teve ou que poderia vir a ter na economia mundial. Muito bem. Agradeço a presença neste último jornal, Manuel Mota e Eduardo Teixeira. Muito obrigada pela análise de alguns tópicos fulcrais deste ano. Desejo boas entradas e cá nos encontramos já em 2015, na próxima segunda-feira. Muito obrigada aos dois. Muito obrigado. E um bom ano.